Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão Danilo. Esse foi o dia que Deus preparou para nós. Amém? Dia de bênção, dia de paz, dia de muita prosperidade para mim e para você no mundo espiritual e no mundo material. Isso é para quem crê, para quem tem fé. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês que se inscreveram no canal. Que Deus abençoe a todos vocês com as ricas bênçãos do céu. Eu quero agradecer a você do Facebook também que está compartilhando as mensagens. Que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, venha a cada dia nos ajudar. Amém? Eu quero deixar algumas saudações. A primeira saudação vai para o nosso irmão Valdemir, conhecido como Bida. Ele está morando em Paulo Afonso, Bahia. Deus abençoe, Bida, você e toda a sua família. Quero deixar uma saudação para a nossa irmã Sheila, aí na cidade de Ubaíra, Bahia, que todos os dias nos acompanha no canal. E quero deixar uma saudação para a nossa irmã Elisângela Maria, a nossa irmã Marilúcia e a nossa irmã Neuza, as irmãs do ciclo de oração, que sempre tem orado no relógio de oração. Deus abençoe vocês e vamos para o que interessa, para a poderosa palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, glorioso Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, Deus, que eu diminua cada dia, o Senhor cresça, Deus, que toda honra, que toda glória, que todo poder, que todo domínio seja dado a Ti nos céus e na terra, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Eu quero deixar uma palavra-chave que se encontra em 2 Coríntios, na Bíblia, no capítulo de número, louvado seja Deus, 13, verso 8, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim a palavra do Senhor: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Amém? Nada podemos contra a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Hoje eu quero esclarecer para você, meu irmão, você que escuta, você que assiste o canal, sobre os falsos profetas, sobre o julgamento de Deus, os juízos de Deus, sobre aqueles que distorcem a palavra, que não quer pregar corretamente, que aconteceram no passado, e Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. O título diz, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, diz assim: os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércios de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado, a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez, vinham de dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduziu a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via, irmãos, e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Amém? Deus, irmãos, entenda isso, é amor, mas Deus também, Ele é justiça. E horrenda coisa, a Bíblia diz, é cair na mão do Deus vivo. Então aqui Pedro está escrevendo, para os irmãos daquela época, para nós nos dias de hoje, para que nós venhamos ter cuidado com os falsos mestres, os falsos ensinamentos, os ensinamentos hereges, distorcidos, que não está conforme a vontade de Deus. A Bíblia foi escrita por homens, sim, mas homens inspirados por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, que está escrito na Bíblia Sagrada. Então nós precisamos a cada dia conhecer as Escrituras através do Espírito Santo que foi nos dado através de Jesus. E aí Pedro vai dizer, assim como no meio do povo, para você que é cristão, preste atenção que Deus trabalha nos teus olhos, alertando você. Surgiram falsos profetas,
Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano. O povo ia trazer ensinamentos hereges, ensinamentos falsos, que, se fosse possível, ia desfazer do soberano, da palavra de Deus. E é uma realidade. A gente não vive no tempo hoje. Se você não tiver um dom chamado discernimento de espírito, você é enganado, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que não é de se admirar. 2 Coríntios 11, versos 14 e 15, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e ele tem os seus ministros. Que ministros são esses, irmão Danilo? Aqueles que pregam o que quer, não o que Deus quer. E nós, como ministros de Deus, temos que pregar a palavra de Deus com amor, com sabedoria, sempre eu ensinando aqui, sempre para vocês, sem julgar, sem apontar, sem criticar ninguém, sem falar o nome de ninguém, mas temos que pregar a palavra de Deus, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, e Deus quer abrir os teus olhos. Você que tem dúvida de algum ensino, você que está sendo vítima de engano, de mentira, Deus quer abrir os seus olhos para que você não venha cair no engano do diabo. Verso 2: e muitos seguirão as suas práticas. Muitas pessoas vão seguir as práticas. Por isso que a igreja de Deus, ela cresce devagar, ela não cresce de vez. Quando você vê uma igreja crescer de vez, um templo crescer de vez, muita gente, tenha cuidado com isso, porque muitos surgirão as suas práticas de libertinagem. O que é libertinagem? Uma vida liberal. Eu posso tudo, servindo a Deus, mas eu não preciso, que nem muitos falam por aí, da regra, da doutrina de Deus. O que é doutrina, irmão Danilo? É um conjunto de ensinamento. Tem pessoas que têm que pregar sobre família, sobre santidade, sobre salvação, sobre a vinda de Jesus, e não prega mais. As pessoas estão pregando libertinagem. Aceitou Jesus, eu tenho que permanecer de qualquer jeito. Não é assim, irmãos. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É novidade de vida, é mudança de vida. Aquele que roubava, a Bíblia diz em Efésios 4, não roube mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. Aquele que mentia, não minta mais. A Bíblia diz: não dês lugar à ira, nem ao diabo, não entristecer o Espírito Santo de Deus. Então é nova criatura, a pessoa nasceu de novo, a pessoa desceu as águas, bate mais, e é nova criatura. O velho homem morreu, a velha natureza, e surgiu uma nova natureza chamada cristocêntrica. A natureza de Cristo, o caráter de Cristo entrou dentro desse ser humano. Esse ser humano agora é a imagem e semelhança de Deus, pela sua infinita misericórdia. Nós somos imagem e semelhança de Deus, sim, mas sabe o que é imagem e semelhança de Deus? É no Espírito. Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é fiel ao caráter de Deus. Deus ama, Deus perdoa. Tudo isso é o caráter de Deus. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, é no Espírito, não é na face, não é no corpo, não é na matéria, é no espírito, no intelecto, que é o espírito do homem com Deus. Nós precisamos ter o caráter de Cristo, para que Cristo cresça cada dia em nossa vida e nós viemos diminuir. Então, temos que ter cuidado com os falsos profetas, porque eles trazem uma vida de libertinagem, de qualquer prática. Eles nos trazem um ensinamento onde as pessoas têm que mudar, têm que respeitar, tem que o esposo respeitar a esposa respeitar o marido. O ensinamento hoje é de qualquer jeito, porque as pessoas não estão preocupadas com a salvação, estão preocupadas com a libertinagem, com a fama, com o sucesso, com o dinheiro. Não todos, porque tem os verdadeiros cristãos que Deus escolheu, seus escolhidos, para pregar a verdade na terra. Nós não estamos aqui falando de placa de igreja nem de religião, estamos falando dos falsos profetas que estão em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares tem os verdadeiros e tem os falsos profetas. Tenha cuidado com os falsos profetas, que surgirão as suas práticas de libertinagem, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Está vendo? Eles vão infamar, fazer as pessoas errar o caminho da verdade. Por causa de quê? Verso 3: também movidos por avareza, por causa de dinheiro. Farão comércio de vós, vão comercializar. Está vendo? É tanto tipo de comércio aí hoje. O povo, por causa de avareza. O que é avareza? É a pessoa avarenta que só pensa em dinheiro. Farão comércio de vós com palavras fictícias, palavras bonitas, palavras linçóias, que venham agradar, que venham falar o que eles querem, não o que Deus quer falar. Irmãos, nós somos servos e Deus é o nosso Senhor. Nós estamos aqui para servir a Deus. A palavra servo é escravo, irmãos. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Eis-me aqui, Senhor. Nós somos servos. Servo é para fazer a vontade do seu Senhor. Com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado. Olha o juízo deles já.
a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Deus está falando que vai vir destruição para aqueles que não se arrependem. Quantas pessoas já partiram dessa terra? Irmãos, com Deus não se brinca. Com Deus é sim ou não. A gente fala do amor de Deus, do perdão, da grandeza, mas eu estou falando aqui do juízo de Deus. Porque o juízo de Deus, irmãos, é com misericórdia para aqueles que não conhecem, mas para aqueles que conhecem é sem misericórdia. Porque Deus abriu nossos olhos, hoje a gente conhece a palavra. Por isso que a Bíblia diz que bom que eu não tivesse conhecido o santo mandamento de Deus. Bom que eu não tivesse conhecido a palavra, irmãos. E hoje eu conheço, eu tenho que mostrar para vocês a realidade. O que é ser um cristão, o que é ser um pregador, o que é ser um ministro de Deus, o que é ser um pastor, o que é ser um verdadeiro profeta, é ser uma pessoa exemplar de Deus, para que o diabo não venha te condenar. Louvado seja Deus. Verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando para o juízo. Se Deus não poupou os anjos, Ele vai ter misericórdia de nós que somos carne, se a gente não orar, se a gente não buscar Deus. Irmãos, a primeira criação de Deus foi os céus, a terra. Depois Deus criou lá no céu os anjos, querubins, os serafins. Deus criou os arcanjos. Deus criou todos os anjos, irmãos. Deus criou o céu, o paraíso. Tudo já estava feito antes da fundação do mundo. E eu quero te dizer uma coisa, que existia um anjo chamado querubim, que é hoje conhecido como Satanás. A Bíblia diz que Deus tirou esse anjo do céu por causa de desobediência, porque ele fez rebelião. Ele conseguiu trazer uma terça parte dos anjos por causa da mentira que ele jogou os anjos tudo contra Deus. Assim Jesus está dando exemplo aqui, Pedro, sobre os falsos profetas que tiram as pessoas da direção de Deus e fazem as pessoas perder o caminho da salvação por causa de avareza de dinheiro. Hoje muitos pregadores só pregam se der 17, 10 mil, 20, 30, 40, 50 mil. Isso é errado, irmãos. A Bíblia diz: de graça eu recebo a palavra, Mateus 10, 8. De graça eu passo a palavra, porque Deus tem que ser glorificado e é glorificado através de nossos lábios. Então muitos começam o ministério no Espírito e terminam na carne, como diz Gálatas 3:3, por causa de avareza. E quantas almas me ligam aí todos os dias? Quantas pessoas eu encontro por aí evangelizando dia de sábado, entregando folheto? Eu, mas outros irmãos que a gente vai pelas avenidas, pelas boates, pelos lugares, entregar folhetos, falar do amor de Jesus, buscar aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. E a gente encontra pessoas aí desabafando que pastor enrolou, que pastor fez isso, fez aquilo. Vamos levar o negócio de Deus a sério. Você que está sendo vítima disso, peça a Deus, ora a Deus, para que Deus venha abrir os teus olhos, para que Deus venha colocar alguém de Deus verdadeiro para te ajudar. Por isso que eu estou nas redes sociais, não para me aparecer, não atrás de fama nem de sucesso, irmãos, mas sim, irmãos, para pregar o verdadeiro evangelho, porque eu fui transformado pelo evangelho. Quem conhece meu testemunho sabe disso. E toda a glória de Deus. Então, se Deus não poupou os anjos, jogou os anjos lá do céu, que hoje viraram principado e potestade de demônios que nos atacam, então Deus vai ter misericórdia dos falsos profetas se não se arrepender, porque ainda há tempo, irmãos. Tem como o falso profeta se arrepender? É só ele ser humilde, ser simples, não ser orgulhoso e voltar do zero de novo, e voltar e pedir a Deus perdão e misericórdia, e tudo que ele plantou ele vai colher, ele vai ter que ver a lei da semeadura. Então nós precisamos ser verdadeiros com Deus. Louvado seja Deus. Ao verso 5: não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregoeiro da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vinho de lucro sobre o mundo dos ímpios. Noé está lá em Gênesis 6, Lucas 17, 27. Noé ficou 120 anos pregando na terra sobre arrependimento, e muitos não se arrependeram, irmãos. Sabe quantas pessoas entrou na arca? 8 pessoas. Noé, os seus 3 filhos e as suas 3 noras e a sua esposa. E foi 120 anos Noé construindo a arca e pregando arrependimento. As pessoas não queriam. E Jesus vai comparar os dias atuais que a gente vive como os dias de Noé. Assim como foi no dia de Noé, vai ser a vida do Filho do Homem. O que é que acontecia no dia de Noé? O povo bebia, comia, casava-se e dava-se casamento. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Irmãos, pela mesma palavra, 2 Pedro 3 vai dizer que o mundo será destruído agora com fogo. Olha a situação que está o mundo. Olha a situação, como é que está o sistema do mundo. Ninguém mais tem como resolver nada, a não ser a palavra de Deus, irmão, se cumprindo na terra. Deus vela no céu para a palavra se cumprir na terra. Eu não estou aqui forçando você a servir a Deus, não estou forçando você a nada, porque quem te deu o livre-arbítrio foi Deus, mas o caminho é Jesus. O caminho é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, como diz Hebreus 4, verso 12. Ela é viva, ela está viva, irmãos. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. E a palavra é Jesus, é o verbo
que se fez carne, habitou no nosso meio e deixou a sua palavra através do seu Espírito Santo para que nós viemos ser conduzidos um dia até o céu. Versículo de número 6. E reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-os posto, por exemplo, a quando venha a viver impiamente. Abraão orou em Gênesis 18, pedindo a Deus misericórdia por Sodoma. Ele falou: Deus, não tem 50 justos? Deus não tem. Ele pediu a Deus se tinha 40, tinha 30, tinha 10, e Deus falou: não tem ninguém, só tem Ló e a família de Ló. E pede a eles para ele sair de lá e não olhar para trás. E Deus mandou os 2 anjos lá em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz em Gênesis 19. E estou falando aqui no Novo Testamento, trazendo lembrança para nós nos nossos dias atuais. E quando Deus mandou os anjos, eles não quiseram sair de lá. Por quê? Porque a terra estava toda contaminada de prostituição. Todas as cidades vizinhas, de criança, adolescente, adulta, a prostituição estava demais, estava como nos dias de hoje. E a Bíblia diz que o recado foi esse: que ninguém olhasse para trás e saísse Sodoma. Aí Ló falou aos anjos: quando chegar lá em Zoar, você destrói a cidade. E o anjo concordou com ele. E a mulher de Ló olhou para trás e virou um estado de sal. Eu quero te dizer, quantos cristãos têm olhado para trás? Quantas pessoas têm olhado para trás, irmão? Não está olhando mais para frente, não está olhando mais para Jesus, está olhando para os prazeres do mundo, porque o desejo do mundo, porque a Bíblia diz em Gênesis 13 que Ló era rico, mas não serviu nada a riqueza dele, quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, e só foi para a cidade de Zoar, Ló e as 2 filhas, e o resto foi tudo destruído naquela cidade, porque a prostituição estava demais. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus te ama. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Então, preste bem atenção no juízo de Deus. Deus é amor, mas Deus também, Ele é justiça. Então Deus está falando conosco, para que nós venhamos permanecer no caminho dEle, para que nós venhamos permanecer justo, fiel, pregando a verdade, porque Ele se responsabiliza pela verdade, sem apontar, sem julgar ninguém, sem criticar ninguém, porque a glória, a honra e o poder dEle. Amém? Que Deus vos abençoe e vos guarde. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão Danilo. Fica na paz com o Senhor Jesus. Aqui está a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá um like, compartilha as mensagens. E eu te peço uma coisa: ativa o sininho para que você venha receber todas as notificações do seu celular. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.